que nós todos, em alguns momentos, usamos máscaras. Existem máscaras de todos os tipos e máscaras de todo o tamanho. É só a necessidade que diz isso e a gente já lança a mão disso. Se por acaso você pensou que você não usa máscara, eu, com muito respeito à sua opinião, diria que você acaba de colocar a máscara da mentira. Porque, segundo a Bíblia, todos nós somos mentirosos. E quando nós não concordamos com isso, não só nós acabamos de nos tornar mentirosos, como fazemos Deus mentiroso. Então, isso é uma realidade, irmãos. Nós, às vezes, amamos mais as pessoas pelo que ela aparenta ser, do que propriamente pelo que é. Ou seja, nós não amamos verdadeiramente a personalidade da pessoa, a persona, mas aquilo que ela aparenta ser, aquilo que ela se mostra para nós. E essa é a razão porque aqui e ali a gente se decepciona com algumas pessoas, se frustra e fala, poxa, mas como ela foi capaz de fazer isso? É porque na verdade mostrava alguém ou algo que não era, e depois foi revelado. Então, nós ficamos às vezes impressionados com a pessoa, mas no fim vemos que não é nada disso. Nós vivemos muitas vezes como se fosse um teatro. Nós vivemos representando. Por isso Jesus chamou de hipócritas aqueles fariseus que representavam ser religiosos e não eram. Eles estavam fingindo ser algo que não eram. Lembrando que a palavra hipócrita, lá na Grécia Antiga, não era pejorativa igual nós hoje falamos, né? Hipócrita, carregada de emoção. Queria dizer que era uma representação. O artista circense naquela época, ele era chamado hipócrita, porque ele representava algo que ele não era. Por isso ele era chamado hipócrita. É como se a gente falasse com alguém hoje, você é um artista. Naquela época era assim que era tratado. Então, nós usamos às vezes as máscaras, né, da religiosidade, da autossuficiência. Às vezes nós perguntamos uns aos outros, a cara está condenando que não está tudo bem com a pessoa, e a gente pergunta à pessoa, como é que está? E ela diz assim, está tudo bem, mas não está, a gente está vendo que não está bem, mas a pessoa fala isso, né? Ela coloca uma máscara que impede a gente até de trabalhar, de ajudar essa pessoa. Então, você vê uma pessoa que apresenta piedade, quem já não teve a oportunidade de conviver com isso? É uma pessoa que apresenta ser piedosa, ser muito crente, e diante de uma situação, ela mostra um coração endurecido. Às vezes por conta de um perdão, às vezes por causa de uma atitude impiedosa mesmo, ela demonstra aquilo que é, mas até então a gente achava que era uma pessoa muito piedosa. Então existe uma máscara que ainda é pior do que todas, que é a máscara do orgulho, impede a gente de conhecer a pessoa de fato como ela é. A pessoa sempre está aparentando algo que não é, e por isso ela mesma não vê necessidade de mudança. Ela acha que está correto o que ela acha, o que está fazendo, como está vivendo, os procedimentos, não vê nenhuma necessidade de mudança. Então a pessoa impede até mesmo a ação de Deus sobre ela. Então, esquecem que santidade, irmãos, não é sobre ser perfeito, mas é sobre ser transparente. Piedade é isso, é a gente querer ser transparente e ser transformado. A gente não pode esquecer que foi o orgulho que transformou anjo em demônio, viu? Foi o orgulho que transformou anjo em demônio. Os anjos que seguiram Satanás, orgulhosos, vaidosos, prepotentes,
não aceitando os desígnios de Deus. E a gente, irmãos, desde muito cedo a gente luta com isso. Quem é que já não falou, uma mãe, por exemplo, quem nunca ouviu uma mãe dizer: ah, esse menino na frente da mãe é totalmente diferente. Você já ouviu isso? Todos nós, né? Já ouvimos e já falamos. Ué, mas o que está acontecendo? Então essa criança desde muito cedo está usando máscara. Desde muito cedo ela está mostrando ser algo que não é. Diante dos pais é de um jeito e de fora, longe dos pais, é de outro. E infelizmente a gente não corrige isso. A gente acha bonitinho e assim vai confirmando isso no coração das pessoas, incentivando o uso dessas máscaras. E isso é tão automático, irmãos, e aqui vem um problema sério, é que nós, mesmo depois de convertidos, nós adotamos essa prática. E nós resistimos em tirar as nossas máscaras. Nós nos acostumamos com elas. Nós gostamos delas. Por quê? Porque nós somos elogiados por essas máscaras que nós usamos. E aí a gente resiste em tirar essas máscaras. Aquilo traz satisfação para nós. Então a grande maioria dos crentes, infelizmente, se esforça para apresentar uma coisa que não é. A gente sempre ouve isso, e eu destaquei aqui algumas coisas que a gente canta que mostra isso com clareza. Eu vou começar pelo hino que nós cantamos. Eu, perdido pecador, longe do Senhor Jesus, me encontrava sem vigor, a perecer sem luz. Mas um dia Cristo me achou, não é isso que nós cantamos? E me transformou. Sim, Cristo me transformou. Isso é verdade? Cristo transformou mesmo a gente assim? Será que nós já somos isso tudo que a gente canta? O que certamente ele disse é que nós vamos para o céu. Mas transformar mesmo, irmãos, eu tenho dúvidas se todos nós já somos tão transformados como nós cantamos que somos. Cristo me amou e me transformou. Sim, Cristo me transformou. Mas tem outra música, por exemplo. Nós cantamos assim: eu quero ser Senhor amado. Como é que é esse ser amado? Como um vaso na mão do oleiro. Não é isso que a gente canta? A gente fala isso, não fala? Mas quando chega a aflição na sua vida, o que você faz? Deus está trabalhando em você. Ele trouxe aflição na sua vida para transformar você. Você acabou de cantar. Quebra a minha vida e faz de novo. O que você faz? Você deixa que Deus quebre a sua vida? Parece que não. Parece que não. Pelo contrário, a gente começa o jeitinho nosso de continuar ou voltar para aquele status quo que a gente gostava. A gente não aceita a transformação. A gente canta assim: como rei Davi, quero te adorar. Você já cantou esse corinho? Quantas vezes você já faltou no culto, na escola dominical, e no culto à noite? No dia do Senhor, deixou de adorar a Deus no dia do Senhor. Mas você canta: eu quero, Senhor, adorar igual o rei Davi. Mas quando é a hora de provar, que a gente quer fazer? Creio em Deus e nas promessas de sua palavra que se cumprirão na minha vida. Aí Deus fala: nossa, que ótimo, então deixa eu pôr em evidência o plano meu para a sua vida. O que a gente faz? Luta ferrenhamente para continuar fazendo a nossa vontade. Não aceita de jeito nenhum. Quero andar nos teus caminhos, Senhor. Neste mundo revelar o seu amor. Você já cantou isso? Agora me fala aqui com sinceridade, quantos folhetos você distribui por dia? Para quantas pessoas você fala: Jesus te ama? Mas você não cantou que quer revelar o amor de Jesus? Então por que você não faz?
Então, irmãos, máscaras. Máscaras que precisam ser removidas. Nesse carnaval, eu brinquei até com o presbítero Rodrigo, eu queria que ele tivesse uma câmera de identificação facial no boné dele, para quando os crentes chegassem assim diante dele, a câmera e mandasse uma mensagem imediata para mim. Que é muito crente que usa máscara nesse carnaval, põe máscara, literalmente usando máscara. A Bíblia fala de algumas delas, antes de entrar exatamente no texto. Preste atenção. Deus chegou para Samuel e falou assim: Samuel, vai lá na casa de Jessé e unge um filho dele como rei. Quando ele chegou lá, qual foi a impressão de Samuel? Quem que ele viu primeiro? Foi Eliabe, não foi que a Bíblia diz? Um cara bonitão, né? Grandão, altão, lindão de aparência. Ele falou assim: certamente estou diante do ungido do Senhor. Deus falou assim: nada disso, Samuel. Porque você está vendo máscara, você está vendo o exterior. Eu olho para o interior. Eu olho para o coração, não é esse. E assim foi desfilando todos os filhos, a ponto de acabarem os filhos, e Davi era tão reprovado até pela sua família, né? Coitado desse garoto, né? Vivendo com rejeição desde cedo, né? Ele estava lá no campo cuidando das ovelhas, e Samuel pergunta para o pai: mas não tem mais nenhum? Porque Deus não confirmou nenhum desses. Aí o pai falou: olha, tem um rapazinho que está lá cuidando das ovelhas. E ele falou assim: chama ele. Era esse. Diferença das nossas avaliações e da avaliação de Deus. Um dia Jesus entra numa casa e vem Maria. A Bíblia diz que quebra um vaso de alabastro de um perfume caríssimo. Caríssimo. Aí a Bíblia diz que Judas encabeçou a todos os discípulos, que todos apoiaram Judas. Então não adianta dizer que era só Judas. Todos os discípulos, diz o texto, eles apoiaram Judas na sua fala. Por que não vendeu esse perfume e com o dinheiro distribuiu aos pobres? Olha que homem piedoso. Depois a Bíblia foi revelar que Judas era ladrão. Era máscara. Ele não queria usar o dinheiro para distribuir aos pobres. Ele queria usar o dinheiro para seu próprio benefício. Então ele estava ali usando máscara. Na hora, ninguém notou. Todos apoiaram ele. Depois Jesus o revelou. Quando Moisés deu as ordens lá diante do povo, naquele texto mesmo, lá no Antigo Testamento, que nós lemos a citação, né, de Paulo do Antigo Testamento, mas quando Moisés acabou de falar, o povo diz assim, unânime, ele diz assim: tudo o que o Senhor disser, faremos. Eles fizeram? Não. Máscara. Pedro falou assim para Jesus: todos podem negar o Senhor, eu jamais. Quando uma humilde senhora falou assim: você é um deles, o que ele falou? Eu nem conheço esse homem, eu nem sei quem ele é. Ele estava usando uma máscara de piedade. Irmão, se tivesse só nisso, está bom, né? Mas quantas vezes nós aqui fazemos nossa profissão de fé, juramos diante de Deus fazer isso e aquilo? Até hoje, irmãos, nunca ninguém que eu fiz as perguntas disse que não faria. Todas as respostas é sim, prometo, juro. Nunca ninguém disse não. E depois? A vida prova que não era bem isso a realidade. O grande problema, irmãos,
é que não foi esse o objetivo de Jesus ao morrer por nós, para nos transformar. Paulo, ele quando ensina aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 15, ele diz que se, é uma condição, ele diz assim, se de fato, se é verdade que morremos com Cristo, nós nascemos de novo. Se, é uma condição. Ele está falando para aqueles homens, aquela igreja, que era tremendamente falsa diante de Deus, estava fazendo todo tipo de coisa errada. Então ele usa disso, ele diz, como que você diz que Cristo morreu por você e que você nasceu de novo? Então isso está valendo para nós, irmãos. Esses são alertas. Ainda nós não temos a conclusão de todas essas coisas. E ninguém voltou de lá para dizer se entrou ou não para a eternidade, porque isso está impedido por Deus. Ninguém volta aqui. O que nós vamos fazer quanto a isso, né? Então, vamos primeiro falar um pouco do texto e depois a gente faz uma aplicação. Essa passagem, irmãos, de Mateus, ela tem uma característica importante e interessante. Quando você escuta falar em milagre, você entende que é do ruim para o bom, para o excelente. Jesus multiplicou pão, Jesus abriu o mar vermelho, Jesus deu vida a quem estava morto, ou vida a quem estava surdo, por aí vai. Aqui não deixa de ser um milagre, mas contudo foi o contrário. A figueira estava viva e no instante seguinte ela está absolutamente seca diante da palavra do Senhor. Então não deixou de ser um milagre por conta disso. Mas é muito interessante a gente perceber o contexto onde isso foi colocado, que às vezes na nossa leitura a gente não presta atenção. Primeiro, era a semana da crucificação de Jesus. Nós estamos então, Mateus 21, entrando na semana da crucificação de Jesus. No capítulo anterior a esse, capítulo 20 do Evangelho de Mateus, Jesus havia então ensinado a respeito da salvação como um dom exclusivo de Deus, e ele contou a parábola então dos trabalhadores que foram recompensados, um antes, uns depois, segundo a vontade de Deus. Eles reclamaram inclusive disso, por que uns são chamados depois e recebem o mesmo? A Bíblia então nos conta que ele chama então os seus discípulos à parte, e conta que ele vai para Jerusalém. Ele tira eles da multidão e revela para eles o que aconteceria a partir dali. Logo a seguir, então a mãe de Tiago, está tudo isso na sequência aí do texto. Eu citei Mateus 20, de 1 a 16, de 17 a 19, e agora estou falando do verso 20 a 28. Jesus, a mãe dos discípulos, João e Tiago, chegam para ele e dizem assim, Jesus, deixa que um venha à sua direita e outro à sua esquerda. Pedindo então, sem saber, Jesus explicou isso para ela, que não poderia conceder, porque ela está pedindo salvação para um e condenação para o outro. Então veja o contexto. Nisso, os demais discípulos se indignam com os dois, porque a mãe fez esse pedido. E eles se indignam. Então Jesus, mais uma vez, intercede, entra então na história e demonstra que Deus espera daqueles que são filhos dele, que amem a seus irmãos, que estejam em amor aos seus irmãos, independente do que aconteça. Então nós somos informados no capítulo 21, que Jesus então entra em Jerusalém, que era cumprimento da profecia de Zacarias 9. Logo em seguida, Jesus entra no templo, e é aquela passagem que a gente está vendo em João aqui nas quintas-feiras, onde ele purifica o templo. Está em Mateus, no capítulo 21, do verso 12 e 13. Então, o templo, preste atenção, o contexto. Com aquela exuberância, perdeu o sentido de ser a casa do Senhor. Era uma casa de negócio.
aonde eram vendidos pombas, aonde eram vendidos ovelhas, bois para sacrifício, e aonde se trocava dinheiro. Então, o contexto era esse. Jesus, então, expulsa os homens de lá e vai mostrar que era apenas uma aparência, que o templo não cumpria mais os seus propósitos. Que tudo aquilo, então, era uma grande aparência. Então, Jesus promove uma série de curas extraordinárias, coxos, cegos e etc. Mateus 21, de 14 a 21, mostra que ele vai para Betânia, pernoita, e então chegamos no texto em que lemos. Depois disso tudo, ele vem corrigindo os discípulos, mostrando que não vale a aparência, que a pessoa precisa ser de fato o que ela diz que é. Chega nessa passagem, aonde propositadamente a figueira está lá, fingindo que tem frutos, porque a figueira, ela dá primeiro o fruto e depois as folhas novas. Ela já estava com as folhas novas. Jesus vê de longe, Marcos diz que Jesus viu de longe, ela estava com as folhas novas, ele se aproxima, procura os frutos e não encontra. Não encontrou fruto, e por isso então amaldiçoou, porque ela estava, por assim dizer, fingindo que tinha fruto, e ela não tinha fruto. Então aquela figueira, ela estava enganando. Você já foi iludido por alguém, querido, que você pensava que era uma coisa e não era aquilo tudo? Com certeza, né? Mas a pior pergunta não é essa. Você já enganou alguém? Já demonstrou para alguém alguma coisa que você aparentava ser e na verdade não é aquilo tudo que você tenta aparentar? Tenta mostrar que você produz muitos frutos, mas nada disso é verdade. Nós vivemos dias propícios a isso, irmão, onde as pessoas não são o que apresentam ou dizem que são. E o pior, os crentes estão fazendo a mesma coisa. Nós dizemos ser algumas coisas que nós não somos e insistimos nisso. É como Moisés, que usava o véu. Você sabe o contexto? Quando Moisés desceu lá do monte, o rosto dele brilhava. E os judeus não conseguiam olhar para o rosto dele. E pediram a ele: Moisés, põe um véu no rosto. E ele pôs. Só que essa graça era desvanecente. Ela foi apagando. O rosto dele já não brilhava mais. Mas para que os irmãos não vissem que o rosto dele não brilhava mais, ele manteve o véu. Não era mais necessário. Ele estava fingindo ser algo que não era mais. Existem muitas pessoas, irmãos, dentro das nossas igrejas que usam véu. Fora ou dentro da igreja são coisas extraordinárias, como Naamã. Você lembra como a Bíblia descreve Naamã? Eu vou ler para você. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, com letra minúscula, o rei. E de muito conceito, porque por ele, o Senhor, com letra maiúscula, Deus, dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra. Que bom que terminasse aqui. Que bom que a descrição de Naamã terminasse aqui. Aí a Bíblia faz uma vírgula e diz assim: porém leproso. Entendeu, irmão? Quem não conhecia ele, enxergava ele como um homem extraordinário. Mas no recesso do seu lar, ele era leproso. Irmãos, infelizmente, parece que dentro da igreja do Senhor tem muita gente que se porta desse jeito. Aparenta ser uma coisa que não é. Que bom que terminasse, né, uma descrição da minha vida, quem sabe da sua, dessa forma, sabe? Sem o acréscimo, sem o mas, sem o porém,
Seria muito bom. A mensagem, irmãos, então é para todos nós, é para mim e para você. E eu vou passar então a umas lições para a gente refletir. Eu queria que você pensasse nisso. Lembra então de todo esse contexto, de como foi colocado, por que Jesus amaldiçoou essa figueira. Não foi do nada, ele estava fazendo uma grande ilustração do que ele vinha falando. Que não adianta você dizer que é, se você não é. Os discípulos reprovaram os dois irmãos. Eles não amavam, eles ficaram com raiva dos irmãos e diziam que era filho de Deus, discípulos de Jesus. Então, diante de tudo isso, a purificação do templo já não era mais, a razão de existir do templo não era manifestar a glória de Deus, era comércio, era fazer negócio. Então, dentro de todo esse contexto, tem esse incidente da figueira e a maldição que Jesus lançou sobre ela e ela secou. Então, a primeira lição, irmãos, é para aqueles que vivem com máscaras. E cada um tem que fazer o autoexame. Aquela figueira, ela estava, por assim dizer, irmão, se fosse literal, tocando trombeta, anunciando uma coisa que ela não era. Ela não tinha fruto, mas ela já estava apresentando a folhagem como se tivesse dado fruto. Porque essa era a dinâmica das figueiras. Primeiro vinha o fruto e depois as folhas novas. E ela anunciou isso para todo mundo. Ela disse, eu já tenho fruto. E quando Jesus chegou e foi examinar, viu que não era desse jeito. Então, às vezes, nós estamos convivendo com pessoas assim, irmãos. E a gente tem facilidade para identificar isso na vida das pessoas. Mas o pior é que nós não identificamos na nossa vida. Porque nós temos facilidade de julgar as outras pessoas. Nós criticamos uma pessoa, entra aqui, se ela entrar aqui arrastando o pé, todo mundo fala assim, nossa, viu como é que essa pessoa anda? Mas a gente não presta atenção em nós mesmos. Nós temos uma facilidade enorme de ver o argueiro no olho do outro, mas não enxerga a trave no seu próprio olho. Não vê. Essa é a crítica de Jesus, e isso tudo então aqui está ilustrado. Ela estava tocando trombeta, fazendo alarde de uma coisa que era mentira. Mas quem olhasse de longe, como Jesus a princípio, segundo o Evangelho de Marcos, olhou de longe, diria, nossa, aquela figueira tem fruto. Porque essa era a prática das figueiras, então, na época. No Salmo 42, é uma ilustração para nós. Davi diz assim, como suspira a corça pelas correntes de água, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Irmãos, vocês lembram, na época da pandemia? Eu não me esqueço. Porque eu ouvi isso milhões de vezes. Ah, pastor, quando terminar essa pandemia, eu estou com tanta saudade da igreja, queria tanto estar no culto, queria tanto me reunir com os irmãos. A pandemia acabou, não acabou? Cadê o cumprimento das palavras? Anunciam coisas que não são. Falam coisas como se não fosse um dia ter provas disso, sabe? Nós falamos isso, irmãos. Nós falamos que nós somos crentes. Mas às vezes, quando nós somos colocados em provas, nós não conseguimos provar que isso é verdade na vida nossa. Nós não conseguimos dar prova disso. Nessa época da pandemia, eu imaginava assim, 2 cultos para começar. 2 cultos superlotados. E depois 3 e etc. Quando é que isso aconteceu, irmãos? Cadê essas pessoas? Algumas pessoas que aproveitaram a época da pandemia e não vieram mais, nunca mais botaram os pés aqui, nem igreja nenhuma. Estão aí entregues aí ao mundo. Acharam uma ótima oportunidade de fazer como lá na época da arca, lembra? A pombinha voltava, mas o corvo não voltou. Ele voou e foi embora. Ó. Não importava com a lama, pôs o pé na lama, azar. Muita gente foi para o mundo, não se importou com isso.
Então eu fico lembrando dessas coisas, sabe? Então algumas pessoas nos impressionam pela aparência. E a gente é tão tolo, irmãos, que a gente se deixa convencer por isso. Querem um exemplo? Olha alguns casamentos que acontecem dentro da igreja. Às vezes uma moça, um rapaz, está criado aqui, é crente de verdade, mas chega aqui uma moça, um rapaz com aparência bonita, e as pessoas se encantam com isso, e se entregam, e amam essas pessoas, e elas nem crentes são, mostram que não são crentes. O que prova isso não são palavras, mas é procedimento, e o procedimento revela que essas pessoas não são crentes. Mas a gente se deixa iludir, como se Deus, e eu já ouvi gente dizendo isso, mas eu escolhi na igreja, como se Deus tivesse mandado você casar com alguém da igreja. Ele mandou casar com crente, não mandou casar com alguém da igreja, que há uma diferença muito grande. Mas a gente se deixa impressionar por isso. Pessoas que têm discurso impressionante, piedoso, mas não consegue provar pela atitude o que fala, aquilo que anuncia, que trombeteia, como a figueira fazia. Algumas pessoas, irmãos, dizem que amam a Jesus, mas nunca se prontificam para o trabalho, nunca estão dispostas. Tem pessoas que acham que a igreja tem que ir aos confins do mundo, mas nunca caminharam nesse corredor até o gasofilácio. E eu sei que existe piques hoje, então não pense que eu estou esquecido disso, não. Isso é só uma ilustração. Nunca caminharam pelo corredor dessa igreja para depositar o seu dízimo, mas acham que a igreja tem que avançar. Por que essa igreja não evangeliza? Nossa, que calor que deu o ar-condicionado! Mas quanto que você contribui com isso? Você já comprou comida aqui um dia na sua vida para contribuir com o ar-condicionado? Mas acha que tem que ter. Se tiver um sujo aí na igreja, meu Deus, cadê a faxineira dessa igreja? E acha que ela trabalha de graça, né? Que ela tem que trabalhar de graça. Nós somos horríveis, sabe, irmãos? O nosso discurso, às vezes, vai em contramão mesmo daquilo que nós somos. O Senhor, Ele vai então nos corrigindo nisso. Pedro, quando ele disse que não trairia Jesus, ele diz assim: ainda que me seja necessário morrer contigo. Olha que palavra piedosa. De nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Mas na hora H, ele disse que nunca conheceu a Jesus. Às vezes nossos atos são assim, sabe, irmãos? Nós declaramos aqui, cantando, uns aos outros, coisas maravilhosas. Pura máscara, pura máscara. Nós, às vezes, mostramos que nós somos incapazes de guardar os mandamentos do Senhor. Sabemos recitar o capítulo 14 do Evangelho de João, no verso 15, que Jesus disse que se você me amar, você vai guardar meus mandamentos. E aí nós precisamos de dar uma resposta a isso, né? E aí nós dizemos que algumas coisas não são mais para os nossos dias. E esquecemos que Jesus disse que ele não veio para abolir, mas ele veio para cumprir a lei. Como é que nós saímos dessa, irmãos? Aparências. Algumas pessoas vivem de aparência daquilo que foram no passado, como no caso de Moisés. O rosto dele brilhava mesmo. Deve ser esquisito você conversar com alguém que esteve diante de Deus 40 dias, quando ele desce, o rosto dele brilhava, era uma coisa extraordinária. E os judeus disseram: não fala conosco não, Moisés, não fala conosco não, a gente não suporta olhar para você. Ele nem sabia que o rosto dele brilhava. Então ele pôs o véu, só que acabou o brilho. E aí? Tira o véu ou não tira o véu? Tem um presbítero que eu li um livro dele, ele brinca, eu acho isso muito engraçado, porque parece assim ser a realidade, né?
que Moisés chegava de alguém, perto de alguém, sabe, para repreender, falava assim, fulano, você tem que fazer isso, isso, isso. Aí se o cara dissesse assim, não, ele dissesse, olha que eu tiro o véu, olha que eu tiro o véu, ou seja, você quer ver meu rosto brilhando? Só que o rosto dele não brilhava mais, sabe, irmãos? E às vezes a gente está vivendo assim como Moisés, sabe? Naquela época em que a gente se converteu, sabe? Lembra disso? Nossa, quando eu me converti, eu não perdia um culto, estava em todos, reunião de oração, estava lá, ó, desvaneceu. E agora? Fica só na aparência, né? Porque não faz mais. Paulo, ele diz assim para nós, irmãos, crentes neotestamentários, você leu, eu vou repetir, não somos como Moisés, não somos, que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Ele está dizendo, nós não somos assim, nós não fazemos dessa forma. Mas infelizmente parece que não é verdade na vida de todos. Então, alguns de nós está longe de ser aquilo que já foi, sabe? Hoje tem uma religião, são religiosos. Dia de ceia, vem na igreja, se não é ceia, não tem nem interesse de vir na igreja. Não dão muita importância a culto doméstico. Um dia, irmãos, eu vou pôr aqui uma enquete. E eu queria muito que você fosse fiel e respondesse, sem identificar, se você faz seu culto doméstico em casa. Porque eu temo que é um percentual baixíssimo hoje de pessoas que fazem isso. Mesmo Jesus tendo dito e ensinado que a palavra dele para o nosso espírito é igual a comida para o corpo. Ou seja, ninguém fica sem comer. Ninguém. Porque vai fazer falta. Mas a gente não sente falta da palavra de Deus. Mas a gente insiste nisso. Então nós não somos poucos os irmãos, em que na igreja tem um comportamento e fora dela um outro completamente diferente. Que, por exemplo, quando está em casa, diante de um computador, não tem nada de santidade, está olhando coisa que não deveria olhar. Tem muito crente assim. Tem muito crente que na empresa não vive como vive dentro da igreja. Usam máscaras. Parece que ali fora tem um cabide pendurado, sabe? Cheio de máscara. Então quando a gente vai entrar aqui, a gente pega e coloca a máscara e entra bonitinho, igual uma ovelhinha de Jesus. Mas quando tira, misericórdia. Que diferença, né? Na universidade se reúne com os amigos, adora falar de coisa pornográfica, adora falar mentira, de falar, de fingir, de fazer tudo aquilo que a Bíblia condena. Mas quando chega aqui, é outra coisa, mostra ser uma pessoa diferente. Uso de máscaras. Então imagina, não era aquela época de frutos e a figueira então estava mentindo. Jesus chega, remove, vê as folhas, ele procura. Ele não precisava disso, né? Ele é Deus. Mas ele chega e vai, diz o texto que ele vai procurar. No Evangelho de Lucas mostra que ele vai procurar frutos. E não tinha, e por isso ele amaldiçoou aquela figueira. Então nós deveríamos, irmãos, ser como nós aparentamos ser. Deveríamos viver desse jeito. Desprovidos de fato de máscara, não daquilo que nós dizemos que somos. Então, depois de examinar, aprender, né, examinar também aos nossos irmãos, isso é fácil para nós, nós deveríamos colocar isso em prática na nossa vida, sabe? Porque de uma forma muito natural nós examinamos os outros, mas nós temos resistência em nos examinar com profundidade. Mas o segundo ensino que eu queria refletir a respeito disso, é que um dia, sabe, irmãos, e esse é o problema, sabe? Um dia as máscaras serão removidas. Mais cedo ou mais tarde, as máscaras serão removidas. É uma questão de tempo. Mais dia ou mais dia, menos dia, isso vai acontecer.
O dia que Jesus retornar, ou a nossa morte, é o dia limite para cada um de nós. Nesse dia, irmão, você pode ter certeza que você ou vai ter motivo de dar glórias a Deus, ou de chorar eternamente, arrependido, porque você viveu de máscara. Porque elas vão ser removidas. Ninguém vai para o céu com máscara. Ninguém vai para o céu com máscara. Então não adianta nós aparentarmos aqui sermos alguma coisa, que não é essa aparência que vai para o céu. É se houve verdadeiramente transformação em nós. Se alguém pode olhar para trás e dizer que aquilo que eu era, eu não sou mais. Aquilo que eu fazia, eu não faço mais. O que eu pensava, eu não penso mais. E isso é uma questão de tempo. Então, se você quiser pegar o exemplo de Moisés, um dia ele teve que tirar o véu. Se você pensar no caso de Naamã, ele não suportou, ele teve que ir lá com o profeta Eliseu para ser curado. E foi com toda prepotência, todo orgulho, levou uma comitiva, levou presente, levou dinheiro para comprar o favor do profeta. Quando ele chegando lá, que ele viu que Eliseu nem saiu para recebê-lo, ele ficou indignado. Quando o profeta mandou que ele tomasse banho lá no Rio do Jordão, ele ficou iradíssimo. Ele disse: eu vou embora, porque lá na minha terra, na Síria, tem os rios lá, Abana e Farfar, que são muito mais limpos do que esse. Esse profeta nem saiu para falar comigo. Olha o orgulho. Mas ele teve que se quebrantar, irmão. Porque senão ele não receberia a cura. Assim somos nós, irmãos. Enquanto nós estamos agora, esse é o tempo do nosso quebrantamento. Antes que chegue o grande dia do Senhor, Jesus retornará a esse mundo, ou nós vamos morrer. E não adianta nós continuarmos a viver assim com máscaras. Não há dúvida quanto a isso, nós seremos vistos como de fato nós somos. Então nós deveríamos parar de enganar-nos a nós mesmos, uns aos outros, e de tentar enganar a Deus. Porque a Deus nós não enganamos, nós temos consciência disso. O que é que tem atraído as pessoas a nós? São folhas? São aquilo que nós queremos mostrar? Ou de fato a nossa personalidade? Aquilo que de fato nós somos? O que tem atraído as pessoas até nós, não é? É aquilo que você diz ser ou aquilo que você é de fato? Lembra lá de Davi e de Eliabe, quando chegou lá Samuel. A aparência chamou a atenção de Samuel, mas Deus disse: eu não olho isso. Então não é isso que você esteja, talvez, ou eu, querendo que as pessoas vejam, que vai chamar a atenção de Deus. Não é isso, mas é o que está aqui dentro, é o interior, é isso que chama a atenção. E se não houve transformação aqui, é bobagem a gente tentar apresentar algo que nós não somos. E um dia, irmãos, por algumas razões, ele vem nos examinar. Nós somos colocados diante de situações que acaba que nós revelamos aquilo que nós somos. Não é propriamente uma atitude, mas é o que você faz com isso. Qual é a sua reação diante disso? Racional. As pessoas te fazem mal a mim, fazem mal a José, a Pedro, a João. Como é que você reage a isso? Lembra lá dos discípulos de Jesus, quando nem foi eles, foi a mãe deles que pediu: deixa que um sente à direita e outro à esquerda. Diz que os outros 10 se indignaram contra eles. E Jesus então os corrige e diz: olha, mais valor tem no reino do céu quem lava o pé um dos outros. Você lembra da passagem da ceia? Você lembra? Tinha lá a bacia, a toalha, que era o hábito de quem chegasse, lavava o pé um dos outros, na hora da ceia. Terra, cidade empoeirada, então eles lavavam os pés. O que aconteceu na ceia? Cada um foi chegando e se assentando. Jesus precisou pegar a toalha e ir lavar o pé de todos eles.
Era para Jesus fazer isso? Não. Não. Mas foi o que aconteceu. Mas ele não deixou de ensinar, ele disse, o que vocês viram eu fazer, façam vocês uns aos outros. Ou seja, para de viver de aparência. O que vai valer para mim não é o que você diz que faz, mas é literalmente o que você faz. É isso que vale para mim. A aparência não tem valor nenhum para Deus. Então nós precisávamos considerar isso. Você lembra da igreja de Laodiceia? O anjo da igreja, o pastor da igreja, disse assim, eu não preciso de mais nada. Sou rico e abastado. Não tenho necessidade de nada. Essa era a opinião da igreja e do pastor a seu respeito. A opinião de Jesus, Apocalipse 3:17. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Como é que você pensa de você mesmo como crente, querido? Do que você pensa que é e o que de fato você faz. Qual a sua opinião? Você não vai para o céu, irmão, pela sua opinião. Você vai para o céu pela opinião de Jesus a seu respeito. Se, lembra de Paulo aos Coríntios, se vocês morreram, vocês nasceram de novo para Deus. Então tem que ter acontecido transformação. Não é possível, irmãos. Não é possível. Eu gosto, seguindo o exemplo bíblico, de pensar nas coisas nesse mundo. Você já viu um monte de funeral aqui? Então imagina se de repente você visse o morto se levantando. Isso é alguma coisa natural, normal? Não é, irmãos. Não é. Esse é o exemplo que a Bíblia dá, ele diz que nós nascemos de novo. E João fala no capítulo 1 que nós nascemos para Deus. Como é que sua vida não pode provar isso, nem a minha? Então tem alguma coisa errada. Se nós nascemos para Deus, se morremos e nascemos de novo, tem que ter uma diferença. Não pode continuar do mesmo jeito. O que eu estou falando é da Bíblia, irmãos. E se alguém não concorda, eu estou disposto a conversar e debater a respeito do assunto. Quando Adão e Eva pecaram num ambiente absolutamente puro e santo, o que eles tentaram fazer? Cobrir o seu pecado com folhas de figueira. Deus aceitou? Eles estavam num ambiente absolutamente santo, que era o Éden. Deus aceitou aquilo? Não, não. Deus sacrificou. A primeira morte, o primeiro derramamento de sangue que aconteceu no mundo foi no Éden. Porque Deus matou, sacrificou um animal para cobrir de peles Adão e Eva. Então nosso pecado tem custo, irmão. Por fim foi Jesus que morreu para nos transformar. Então um dia nós podemos continuar com a nossa vida do jeito que nós quisermos. Mas um dia será revelado de fato o que nós somos. Lembra que aquele rico, da parábola do rico e do Lázaro, ele nunca imaginou que fosse verdade a palavra de Deus, até que morreu. Porque aí as coisas tomam uma dimensão diferente. E imediatamente ele disse ao Senhor, imediatamente ele pediu que viesse tirá-lo daquela aflição, aliviar a sua aflição. É assim, querido, que vai acontecer com todos nós. Então, arrependimento é que pode mudar essas coisas enquanto nós estamos aqui nesse mundo. E eu sei que alguns protelam isso, pensando que poderão, no fim dos dias, fazer essa opção. Por exemplo, argumentam que o ladrão da cruz, no último dia, ele mudou. No último dia. Agora, se tem um texto que mostra para nós que no último dia é possível mudar, o mesmo texto prova
que só teve uma pessoa que recebeu esse benefício, mas ninguém. Eu preferiria não arriscar, sabe, irmãos? Porque eu não sei se eu estou vivo daqui a pouco, se eu concluo essa mensagem aqui. Eu não sei se vocês já viram de vez em quando aí, publicam aí no Facebook, Instagram, pastores que estão pregando, de repente ele começa a tremer, e puf, cai para trás, morreu, foi embora. Então deixar isso para o último dia, para tirar a máscara no último dia, é muito arriscado, sabe, irmãos? Então o texto serve de alerta. Por fim, última reflexão. É certo que haverá um último dia. Isso aí não tem como fugir disso, irmãos. No texto lido, houve um último dia para aquela figueira. Não é interessante pensar nisso? Imagina, personaliza a figueira. Ela estava lá enganando todo mundo e achando que ela era tal. Estou personalizando a figueira. Ela acha que é a tal, estava enganando todo mundo. Até um dia que Jesus passou por ela e foi investigar. E disse, nunca mais nasça fruto de ti. E ela secou imediatamente. Existe um último dia, irmãos. No texto lido, então, mostra isso. Que isso acontecerá. Jesus, quando aqui nesse mundo, ele ensinando aos seus discípulos, ele disse assim, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Olha bem, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento. Tem alguma coisa errada com isso? Eu não vejo pecado nisso, comer, beber, casar. O que tem de errado nisso? O erro é que ninguém dava atenção à palavra de Deus. Casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. E a conclusão é essa: assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Existe um último dia, irmãos. Todos nós temos um último dia. A expectativa é qual? Para uns aqui que vivam mais 40, 50 anos. Eu já não tenho essa expectativa, para mim não vai tanto longe assim não. Eu penso que mais uns 10 anos eu estou partindo desse mundo. E olha lá. Então, para uns é 40, 50 anos. Isso é expectativa. E a realidade? Ninguém sabe. Todos nós nascemos com baita de um calendário. Cada ano que a gente celebra, na verdade, mais um ano de vida, né? Você não celebra? Mais um ano de vida? Na verdade, é menos um ano, que todos nós temos o nosso calendário. Então, eu não sei quantos anos eu vou viver, mas dos que Deus me deu, eu já vivi 68. Então, se for 70, eu só tenho 2. Se for 80, eu tenho 12. E por aí vai. Então, eu estou diminuindo, eu não estou acrescentando nada. Mas eu não sei quanto tempo. Eu sei que existe um último dia. Então, querido, não deixa isso acontecer na sua vida, não. Os discípulos andaram com Jesus 3 anos e meio. Mas um dia Jesus, reunido com eles, disse, acabou, agora eu vou embora. E eles ficaram super tristes por isso, porque iam perder a companhia de Jesus. Mas chegou o último dia. Todos nós temos esse último dia. Mateus conta que nesse último dia, os discípulos reprovaram, olha bem, preste atenção nisso, nesse último dia, os discípulos reprovaram a mulher porque ela fez aquela oferta ao Senhor, ungiu os cabelos de Jesus com o perfume caríssimo. Quem é que sabia que era o último dia? Você acha que se eles soubessem que era o último dia, eles iam dar uma bronca numa mulher na frente de Jesus? Mas era o último dia, irmãos. Era a última ceia que Jesus ia estar com eles. Esse é o Evangelho de Mateus. A Bíblia diz que Judas se decepciona por ver seus planos frustrados,
e era o último dia. Marcos nos conta que nesse último dia, ao sair do templo, eles se interessavam por doutrina, lembra? Que eles foram saindo do templo e falando assim: ó Senhor, olha que maravilha esse templo. Jesus disse: ó meus filhos, isso aí não é importante. Eles sabiam que ia ser assim? Não sabiam. E isso pode estar acontecendo conosco, sabe, irmãos? Nós podemos estar dando importância a coisas que não merecem importância. Eles queriam saber quando era a destruição daquele templo físico. E Jesus estava frustrado com isso, assim: meu Deus, o que adiantou o ensino, né, que eu dei a eles? Era a última noite, os seus corações estavam atentos e preocupados com aquelas coisas materiais e não em viver com Jesus. Lucas já registra para nós que Jesus os alertou para que vigiassem. Lembra lá no Getsêmani? Jesus vivendo a última noite com os discípulos, última noite. Ele diz assim: vigia e ora comigo. Quando ele virava as costas e saía, o que acontecia? Os discípulos todos iam dormir. Última noite, com o Rei da Glória na terra. E Jesus disse: mas vocês não puderam nem uma hora vigiar comigo? Era a última noite, irmãos. Quem sabia disso? Lembra da ceia? Lá no dia da última ceia, os discípulos discutindo quem era maior. Ninguém sabia que era o último dia. Ele registra, o próprio Lucas, que surgiu uma discussão a respeito disso entre os discípulos. Quem é o maior? Jesus disse: irmãos, não é isso, meus filhos, não é isso. Não é isso que deve ser a preocupação. E João registra que na última noite, os discípulos estavam então com Jesus no cenáculo, e nenhum deles se preocupou em demonstrar essa solicitude em lavar os pés uns dos outros. Última noite, última ceia, e todos estavam interessados na comida, todos foram para a mesa. Por isso Jesus tomou a bacia, cingiu com a toalha e foi lavar os pés deles, para ensiná-los a respeito disso. Quanto tempo nós temos de vida, irmãos? Será que nós não precisamos tirar algumas máscaras da nossa vida? Então são esses os ensinamentos. Um dia será o último dia. Aplicação primeiro ao crente. Os discípulos se admiraram daquilo que estava acontecendo. Lógico, a figueira secar na hora. Lógico, o milagre ao contrário, eles se admiraram. Mas sabe qual que é a coisa boa nesse texto? É que Jesus diz assim: se tiver fé, você pode pedir e Deus vai te fazer. Você quer transformação? Peça a Deus com fé. Se você recebeu essa fé salvífica, Deus vai te transformar. Porque isso é uma promessa do Senhor. É do interesse dele que isso aconteça. Então essa é a coisa boa nesse texto, que o crente pode fazer essa oração: tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Não creia de todo o coração. Pede a Deus para arrancar de você essas máscaras, e Deus há de fazer viver de forma mais santa e pura nesse mundo. Jesus, ele está olhando para nós, irmãos, mas ele não está enxergando máscara. Ele enxerga o nosso coração. Máscara é para esse mundo, é para essa terra, é para nossos semelhantes. Mas esses semelhantes não podem nos levar para o céu. Então é melhor que a gente viva de acordo com o que Deus planificou para nós. E para o não crente, não sei se é a realidade aqui, mas certamente alguém que vai ouvir essa mensagem pode não ser ainda um crente. Querido, eu queria falar para você, quem sabe, né, que está nos assistindo aí, não espere nem um minuto a mais. Arranque de ti essa soberba, essa máscara da soberba, do orgulho, da prepotência. Reconheça que você precisa de Jesus. Somente Ele pode te levar para o céu. Alguém conta um negócio que eu guardo no meu coração, essas coisas eu faço questão de registrar no meu coração. Existiam 3 cruzes, todo mundo está acostumado com isso.
3 horas depois, todos os 3 personagens da cruz estavam mortos. Todos os 3. O da cruz do centro morreu pelos nossos pecados. Jesus, ele não tinha pecado. O que estava à esquerda morreu em seus delitos e pecados. Ele não se arrependeu. E o que estava à direita, diz o texto que ele confessa Jesus e Jesus promete a ele que ele estaria no céu. 3 cruzes, 3 situações diferentes, mas todas elas diz respeito a nós, irmãos. Tirando, é claro, a cruz do centro, que é Jesus, nós estamos de um dos lados dessa cruz. Por isso eu digo, se você não é crente ainda, corra para os pés de Jesus. Arranque essa máscara da prepotência, do orgulho, entregue verdadeiramente a sua vida a Jesus. Não importa o que você tenha feito, importa o seu desejo de mudança. E somente Jesus pode, de fato, transformar aquilo que está dentro de você. Ninguém pode fazer isso, nem você mesmo. Se Jesus não mudar a ordem dessa árvore, jamais produzirá os frutos de justiça. Então, o prêmio não é pelos nossos esforços, mas é por aquilo que Deus faz na nossa vida. Carnaval, época de máscara. Tire sua máscara, querido. Eu fico triste de ver essa época que algumas pessoas fazem questão de usar máscara. Impressionante. Mas Deus sabe, né, de todas as coisas, e um dia vai recompensar cada um segundo o seu procedimento. Vamos ficar em pé? Vamos orar ao Senhor? Deus, nós agradecemos em nome de Jesus, a época é propícia para nós refletirmos a respeito disso. Um dia será o último dia, o Senhor certamente virá e recompensará cada um de nós com aquilo que o Senhor já fez, Deus, e que nossa vida demonstra se nós de fato somos crentes. O benefício é que o Senhor está nos dando tempo para o arrependimento, para experimentarmos de fato uma transformação. Que a graça do Senhor nos assista, nos abençoe, dê-nos, Deus, sempre da Tua graça. Leva-nos em paz aos nossos lares, com muita reflexão, Deus, e com propósitos de mudança sincera. É por amor a Jesus e para a glória do Seu nome é que oramos. Amém, Senhor. E que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e soberano Pai, o poder, a comunhão e as consolações do Santo e Divino Espírito, seja sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo eleito de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, queria passar aqui para vocês aqui, os irmãos, já está no boletim, creio que muitos irmãos já viram. É com muita alegria que nós recebemos notícias do nosso missionário, Jorge Afonso, né, que está lá em, deixa eu ver aqui, Santa Rosa de Lima, Sergipe, né? Ele já está com trabalho lá já, todo vapor, graças a Deus. Estejamos em oração por ele, né? Não é fácil ser missionário, não é fácil levantar uma igreja,
E que a igreja esteja em oração pelo nosso missionário Jorge Afonso, que Deus esteja abençoando ele lá. Tá? Desejo a todos uma ótima semana, em nome de Jesus.